diz assim. Glória a Deus, vamos lá. Irmãos, palavras de Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esquecendo as que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Este é o momento da Tua palavra ser ministrada. Esta é a hora que nós estamos aqui para ouvir Tua voz, Senhor. Fale conosco, fale comigo, com a Tua igreja, com aqueles que estão assistindo esse culto agora. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Estamos falando sobre cura. Esse é o segundo domingo que eu tenho falado sobre esse tema. Eu tenho sentido um desejo muito forte de, em breve, publicar um livro falando sobre esses temas que eu tenho abordado aqui aos domingos. Esse é o segundo. Domingo passado, nós falamos sobre cura, que foi o primeiro domingo, e eu trouxe uma ideia que a cura, e cura no sentido amplo, não cura apenas física, uma pessoa doente, uma pessoa enferma, que recebe uma cura no seu corpo físico. Não cura apenas nesse sentido, mas cura nesse sentido amplo, como por exemplo, um casamento que está passando por um problema, e eu digo, esse casamento será curado. Quem entende essa frase minha? Diga amém. Olha para mim, irmãos, não se distraia, olha aqui. Cura no sentido de um casamento ser curado, você vê que não tem sentido com cura física. É um relacionamento que será curado. Ou então nós falarmos de uma cura na vida financeira da pessoa. A pessoa está até a sua cabeça cheia de dívidas. A pessoa está desempregada, a pessoa está toda endividada. E nós falamos, olha, Deus vai trazer uma cura para a vida financeira dessa pessoa. Deus vai curar essa empresa. Quem entende essa frase? Diga amém. Então cura é amplo sentido. Eu quando estou falando de cura nesse mês, eu estou falando não só da saúde física, mas eu refiro cura em todos esses aspectos que nós podemos pensar. Um relacionamento, um casamento, a relação de um pai com seus filhos, ou de um filho com seu pai, com a sua mãe. E a primeira ideia que eu trouxe aqui na semana passada, eu quero que você guarde bastante isso que eu estou dizendo e preste bastante atenção. A primeira ideia que eu trouxe é a cura que ela acontece a partir do momento que você confessa. E eu falei sobre o conceito confessar. E no momento que eu comecei a explicar o que é confessar, eu fiz a distinção daquilo que para a Igreja Católica Romana significa confessar. O confessar dentro de uma Igreja Católica Romana significa que a pessoa está cumprindo um sacramento da Igreja, dos 7 ele está cumprindo um, que é o sacramento chamado penitência. E o que é essa penitência? Essa pessoa vai até o padre, até o sacerdote, e ela faz a confissão auricular. Ela conta para o padre a sua falha, o seu pecado, o seu erro, e o padre vai ouvir essa pessoa e ele vai dizer, olha, você vai fazer tal coisa e você vai fazer a penitência por esse pecado, e depois que você fizer, você estará perdoado deste pecado. Isso na Igreja Católica é penitência, isso é uma confissão. E não é essa confissão que eu estou ensinando aqui. A confissão que eu trouxe é aquele ato que você faz de confessar, de reconhecer a sua falha, de você confessar o seu pecado e você reconhecer o seu erro. É você confessar para Deus aquilo que você fez.
é você se consertar com aquela pessoa, é você se posicionar falando a verdade, se condicionando em viver a verdade, para que você possa viver cura e perdão sobre a tua vida. E eu cheguei ao extremo em dizer na semana passada que se não existir confissão, não existe cura. Se a pessoa não confessa, se ela não fala, se ela não diz para Deus um pecado não confessado, ele não é perdoado. E a ideia de cura que eu trouxe a partir da confissão, eu me baseei no texto de Neemias, capítulo 9, que foi o texto que eu li na semana passada, mas eu poderia me basear no texto de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, que vai dizer: se esse povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei, trarei cura sobre a tua terra, sobre a tua vida. Ou seja, para eu receber cura, eu vou partir da confissão, e aí o perdão de Deus me alcança, e eu estou pronto para viver, a partir daí, uma nova vida. E hoje, pastor, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a segunda ideia, que vai trazer a ideia de que cura, ela está relacionada à maneira que nós lidamos com o passado. O que Paulo vai trazer aqui nessa carta aos Filipenses é uma ideia que não é um dogma, e não é uma doutrina que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando a sua experiência. Ele está dizendo a maneira que ele lida, a maneira que ele conduz a sua vida. Se você chegar para mim e falar assim: pastor, como que eu devo orar? Eu vou te dizer, biblicamente, você deve orar dessa forma. A oração, ela deve seguir tais princípios. E você pergunta: tudo bem, e como que o pastor ora? Ora, eu oro assim. Eu vou te explicar a maneira que eu oro. Não significa que a maneira que eu oro é o único jeito certo de orar, e que a maneira que você faz é diferente do meu. Ou seja, a minha maneira de orar não é um conceito, não é um dogma, não é uma doutrina. É a maneira que eu entendi que eu consigo me comunicar com Deus. Quem entendeu? Diga amém. Tem gente que ora com o olho aberto, tem gente que ora com o olho fechado, tem gente que ora em pé, tem gente que ora de joelho, tem gente que ora sentado, tem gente que ora gritando, tem gente que ora bem baixinho. Como que é o jeito certo? Todas as formas você pode orar, mas eu oro desse jeito aqui. Quem entendeu? Diga amém. Então Paulo está dizendo: eu lido assim, eu lido assim com o meu passado. Glória a Deus. E essa carta que Paulo escreveu, das 13 cartas, existem algumas cartas que são chamadas cartas da prisão, cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Essa carta em específico, Filipenses, ele escreveu em primeiro lugar preso. Em segundo lugar, ele escreveu para uma igreja que ele gostava, primeira igreja que ele tinha aberto, uma igreja que ele tinha amigos. Porque você ser pastor da igreja não significa que você tem amigos na igreja. Quem entendeu? Diga bem. Às vezes você é pastor, mas ninguém é teu amigo. Às vezes você é amigo de todo mundo e nem todo mundo é teu amigo. Nesse caso, Paulo era amigo deles e eles eram amigos de Paulo. Então Paulo tinha um carinho por essa igreja. Era uma igreja que, quando as coisas apertavam, Paulo pedia ajuda para eles. Eu preciso fazer uma missão, eu preciso de dinheiro para fazer uma missão em outro lugar, em outro estado, em outro país. Essa igreja sempre enviava ajuda para Paulo. Então era uma igreja, preste atenção, queridos, era uma igreja que estava acostumada a receber cartas de Paulo. Era uma igreja que estava acostumada a ouvir Paulo através dessas cartas, e ela correspondia a Paulo. Então essa carta que Paulo escreve é muito pessoal, onde ele está preso, mas ainda preso, apesar de estar preso, Paulo está dizendo em todo o tempo dessa carta: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Você está na luta, se alegre no Senhor. Você está passando por um momento difícil, se alegre em Deus, ainda assim que você esteja num momento difícil, num momento de provação. Paulo era um homem que tinha passado por diversas situações e tinha todos os motivos para reclamar, mas nessa carta ele não reclama, ele escolhe agradecer e se alegrar em Cristo Jesus.
fala de uma forma como que ele lida com o seu passado. Existem várias formas de nós lidarmos com o nosso passado, porque nem todo o nosso passado é ruim de ser lembrado. Ontem, por exemplo, eu contei isso aqui hoje cedo. Ontem, por exemplo, nós fomos evangelizar. E foi uma prova, porque a gente queria ligar o teclado na praça. A gente queria levar a caixa, levar som, montar uma estrutura e acabou que não deu certo. A gente não conseguiu o ponto de energia para fazer isso. Daí o Eric pegou o violão e fizemos com o violão. Daí nós estávamos na praça fazendo violão, aqui nesse sabão. Daí tivemos a ideia de ir lá na porta do hospital fazer louvor e evangelizar na porta do hospital Brasilândia. Daí fomos. E quando nós chegamos lá, eu estava perto do Léo. E eu cheguei para o Léo e falei assim: Léo, meu pai, ele morreu ano passado, vai fazer um ano agora, em junho. Eu falei, esse hospital ele me traz muitas lembranças, porque eu vim aqui várias vezes para visitar o meu pai, para estar junto com ele. Então eu lembro, eu venho para cá e eu lembro, não tem como não lembrar do meu pai. E a lembrança que eu tenho do meu pai é uma lembrança que, graças a Deus, ela é uma lembrança boa. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Então eu sempre lembro. Às vezes eu vou num lugar comer, eu estou com minha esposa, eu estou com os meus filhos, e eu falo para eles: eu comi aqui com o seu avô, eu comi aqui com meu pai, eu já vim aqui tomar café com ele. Eu comecei a conversar com o Léo, eu comecei a falar para ele: Léo, toda quarta-feira minha mãe ia para a chácara, e de quarta-feira não tem culto, então para mim é um dia mais tranquilo, pelo menos a parte da tarde. E eu falei para o Léo, então de quarta-feira é o dia que eu faço a barba, e é um dia que eu ia lá para a casa do meu pai, porque ele estava sozinho. E eu chegava lá, ele já ia na cozinha, já preparava um café, e nós tomávamos café toda quarta-feira. Toda quarta-feira nós tomávamos café, esse café da tarde. Às vezes eu chegava no culto, ele já estava aqui me esperando, e ia para a minha sala, preparava um café para ele. Eu comecei a contar para ele, e não é com revolta, é uma recordação maravilhosa que eu tenho com o meu pai. Posso dar nele? De uma viagem que eu fiz com ele, de um passeio que eu fiz com ele quando eu era criança, de experiências que eu tive com ele. E essas experiências que eu tive com o meu pai lá no passado, elas não são más. Ela me traz boas recordações. Eu não tenho revolta, eu não choro depressivo, não, queridos. Eu lembro, mas eu lembro com recordações boas. Ou seja, esse passado ele não me faz mal. Quando eu lembro há 22 anos atrás, quando eu estava lá na Estrada do Sabão, e eu fazia os cultos, e eu estava lá e tal, e o culto era assim, era daquela forma. Eu lembro desses cultos, e eu não lembro dizendo: meu Deus, foi tão difícil. Eu lembro dizendo: glória a Deus, porque eu passei por isso. Hoje eu estou aqui. Posso ouvir um amém, queridos? Então lembrar desse passado não me faz mal. Ao contrário, esse passado me inspira a continuar. Olha o tanto que eu já fui. Aleluia! Mas nem sempre as lembranças do passado elas são boas. Existem coisas que eu vivi no passado, existem experiências que eu vivi no passado, e elas devem ficar para trás. Então Paulo, quando ele escreve essa carta, ele vai dizer: existem coisas do passado que eu faço o seguinte, eu esqueço delas, eu deixo elas para trás, e eu avanço para aquilo que está diante de mim. Aleluia! Esqueça. Existem lembranças que, se eu ficar voltando nelas, eu não vou caminhar para frente. Existem traições, frustrações, existem traumas que eu vivi no passado, que se eu ficar, pastor Cleiton, lembrando disso, eu não vou para frente, eu vou ficar preso no passado. Já me decepcionei, já fui traído, já fui deixado, já fui abandonado em momentos mais difíceis da minha vida, em momentos mais difíceis do meu ministério. Eu lembro no passado, quando meu pai estava internado, depois ele veio a falecer, eu lembro quem esteve comigo, e eu lembro quem saiu, eu lembro quem aproveitou e saiu pela porta e foi embora, e traiu, me deixou. E daí, pastor? E daí que eu esqueço isso. Isso não tem mais efeito na minha vida hoje. Já fui traído por obreiros, já fui traído por pastores, já fui traído por líderes de ministério, já fui traído por pessoas que eu confiei, já fui traído em família, mas ainda assim eu faço que não aconteceu nada, e eu sigo para frente, porque aquilo que Deus tem para mim é muito melhor daquilo que eu vivi
traído por obreiros, que um dia estiveram aqui, onde o Fê está, que um dia estiveram ali onde o irmão Carlos está. E daí? E daí? Que culpa que eles têm disso? Eu tenho que confiar neles, porque se eles foram falhos, se eles foram desleais, eles não têm culpa de nada. Quem entendeu de amém? Eles não têm culpa de nada. A minha esposa não tem culpa de um monte de coisas que eu já vivi no meu passado. Ela não vai pagar essa fatura, não tem nada a ver com ela. Isso foi um problema que eu tive. Eles não vão pagar por isso, porque isso é um problema que eu tive e eu sei lidar com isso. Paulo falou: eu vou ensinar para vocês o que eu faço. Paulo não está falando de salvação. Paulo não está dizendo: se você não esquecer, você não vai ser salvo. Não é isso. Ele está dizendo: eu escolhi deixar para trás, esquecer das coisas que ficaram para trás, e eu escolhi avançar para diante. Eu escolhi fechar esse ciclo e começar a viver um novo ciclo de Deus na minha vida. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa está aqui, ó. O dia de hoje, ele tem um nome. Como que chama o dia de hoje? Presente. Como que chama o dia de hoje? Presente. Tá fraco. Como que chama o dia de hoje? Presente. Por que presente, pastor? Porque o dia de ontem não chama presente. Porque o presente de Deus é hoje. Estar aqui é um presente de Deus. Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: estar do teu lado é um presente de Deus para mim. Que moral, hein? Rapaz, que moral, hein? Aleluia. E Deus falou assim: pastor, é nada, isso aqui é uma... O dia de hoje, como ele chama? Presente. Então a pessoa está aqui no dia de hoje, só que a cabeça dela está lá atrás. Ela não vive o dia de hoje. Então no dia de hoje ela está aqui, mas a cabeça está lá, passado. Será que ele vai fazer igual? Será que ela vai fazer igual? Será que vai dar errado de novo? Esquece isso. Aleluia. E às vezes a pessoa para no terapeuta para chegar e ouvir o terapeuta falar isso que eu estou dizendo aqui agora. Esquece isso, vai para frente. Eu contei algo aqui hoje cedo, eu contei uma experiência aqui hoje cedo, eu sou obrigado a contar de novo. Hoje cedo eu contei que alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, uma jovem conversou comigo. E essa jovem chegou para mim e ela contou para mim que ela tinha tido uma decepção